Olá, olá, e hoje trago aqui a minha opinião de Raparigas em Chama, de C.J. Tudor, autora do Homem de Giz. Esta escritora já escreveu, se não me engano, este é o quarto livro, quarto thriller, escreveu os outros, não sei a ordem, eu penso que o primeiro que é o Homem de Giz. O Homem de Giz, os outros levaram Annie Thorne e agora Raparigas em Chamas. Perdoem-me se eu não estiver a dizer pela ordem certa, mas pronto, são estes os títulos. Eu tenho aqui para ler O Homem de Giz e também já li os outros, que gostei muito, mas este livro foi brutal. É um thriller. Este livro tem uma premissa muito interessante, que é a seguinte: C.J. Tudor baseou-se também numa história real que se passou em 1556 no reinado de Dona Maria I. No condado histórico em Inglaterra, uma localidade que se chama Success, penso que seja assim que se diz, e então naquela localidade havia uma grande comunidade protestante. Eram pessoas que tinham as suas crenças religiosas e naquela altura houve algumas pessoas que foram mortas por isso mesmo, devido a essas crenças religiosas, e foi ordenado que as queimassem, e algo bastante bárbaro. Pronto. E C.J. Tudor segue a premissa, ou melhor, ela escreve esta história seguindo essa premissa, essa história que se passou em 1556. Pronto, do que é que nos fala a nossa história? Nós começamos com um acontecimento macabro. Um padre que se dirige a uma determinada habitação e é recebido por uma família, e quando o padre chega àquela casa, ele depara-se com um cenário dantesco, horripilante, um cenário de exorcismo bruto, mesmo, nunca vi nenhum, atenção. E é assim que começa esta história, com um cenário horrível. Depois, isto há 30 anos atrás, naquela localidade desaparecem duas raparigas, a Mary e a Joy. Mary e Joy, elas desaparecem sem deixar qualquer tipo de rastro, e as pessoas da localidade pensam que elas simplesmente desapareceram, morreram, não se sabe, nunca se chegou a saber o que é que tinha acontecido àquelas raparigas. Pronto, 30 anos depois, naquela localidade é colocada na paróquia daquela aldeia, daquela localidade, uma senhora, a Jack, que é vigária. Como vocês devem saber, há determinadas religiões em que as mulheres também podem ministrar a missa, penso que seja assim que se diz, e ela é chamada de vigária, e ela tem também uma filha, a Flo, com 15 anos, e é destacada, portanto a Jack é destacada para aquela localidade para ir substituir um padre, um vigário, um reverendo, como lhe quiserem chamar, que teve uma morte inexplicável, não se sabe o porquê que ele morreu. O que se sabe é que ele andava a investigar o desaparecimento daquelas duas raparigas. Ele estava bastante embrenhado naquela história e ele acaba por morrer. Só que Jack, ao chegar àquela localidade com a sua filha, depara-se com umas bonecas feitas de galhos de lenha, e era dada a esses bonecos de lenha
essas bonecas chamavam-lhe garotas em chamas. Porquê? Porque naquela localidade que há muitos anos atrás foram mortas aquelas pessoas protestantes, foram mortas devido às suas crenças religiosas, naquela localidade eles acabavam, era assim, eles faziam aqueles bonecos em galhos de madeira, de lenha, faziam esses bonequinhos e era uma maneira de, como é que vos hei de dizer, de homenagear, digamos assim, as pessoas que foram mortas naquela altura, em 1556. E faziam esses bonequinhos que depois deitavam para o lume e punham a arder também. Esses bonequinhos, segundo rezava a história, cada vez que aparecesse uma bonequinha dessas à porta de alguém, era sinal que algo de muito grave iria acontecer àquela família, àquelas pessoas a quem apareceu essa boneca. Jack, ao se deparar com essas bonecas e depois de averiguar a história daquela localidade e de ficar a saber que o que é que significavam essas bonecas, claro que ficou bastante apreensiva. Quando ela chega àquela localidade, também se depara na capela onde ela vai fazer as missas, repara que lhe deixam uma mala onde tem um kit de exorcismo. Tem também um pequeno rádio que tem uma gravação e ela, bastante intrigada, quer ouvir aquela gravação, saber o que é que... Depois de ver aquele kit de exorcismo e encontrar também aquele rádio, ela acaba por ter muita curiosidade também para saber o que é que está gravado naquele rádio. Pronto, a sua filha Flo, claro que não acha muita piada a esta situação. Para já, elas vêm de uma localidade, de uma civilização, de Nottingham, e vêm para uma aldeia, uma localidade pacata, pequena, e que não tem uma história assim muito famosa, não é? Não tem uma história que seja muito agradável de se ouvir. Pronto, elas acabam por viver o seu dia a dia, mas algumas coisas irão acontecer que vão deixar Jack bastante apreensiva com todos estes acontecimentos, com aqueles bonecos que lhes aparecem à porta, com aquele kit de exorcismo, e até que ela descobre que o antigo padre, o padre que ela foi substituir, o vigário, ele teve uma morte muito, muito estranha. Portanto, a premissa do livro é esta. Não vos posso contar mais porque também não vos quero spoiler. Recomendo que leiam esta história porque é uma história muito, muito interessante. Tem uns certos lives de terror, é verdade, é que já não é só thriller, tem uns certos lives de terror, tem aqui umas cenas bastante gráficas, bastante cinematográficas. Nós estamos a ler e parece que estamos a ver, parece que estamos a cheirar, principalmente mais para o final da história. Mais no final da história eu tive momentos em que me sentia um bocadinho não, um bocadão mesmo agoniada, porque há cenas aqui desta história que nos deixam assim um bocadinho com o estômago às voltas. Quando isso acontecer, se estiverem a ler esta história e aparecerem estas cenas, aconselho-vos a não comerem, porque podem não ficar muito bem dispostos. Mas recomendo que leiam este livro, é um livro mesmo muito, muito bom. Segundo o que eu já ouvi dizer, C.J. Tudor é uma fã de Stephen King e, sendo ela fã de Stephen King, então parece-me que ela acaba por seguir as pisadas do mestre ao escrever uma história destas altamente macabra,
onde nos falam de também exorcismo, como eu já aqui referi. Este livro foi esta leitura foi uma leitura para o projeto da outra Mafalda, para o projeto dela Lê-se Te Atreves, em que este mês a Mafalda pede às pessoas, quem quiser participar, lerem terror, livros de terror, thrillers macabros, psicológicos, sobre bruxas, pronto. Se tiverem interesse em participar, vejam o vídeo da Mafalda, onde ela dá as suas sugestões para cada categoria do seu projeto. Este foi o livro que eu escolhi para o projeto da outra Mafalda. Foi uma leitura fantástica, para mim, 5 estrelas. Muito obrigada, Editora Planeta, por me ter cedido este exemplar, por me ter perguntado se eu queria ler este livro, e claro que eu disse logo sim, sendo uma aficionada de thrillers. Gostei muito obrigada e faz favor de ler. Outra coisa, dia 12, às 9h30, se não me engano, eu já tenho no meu Instagram, já publiquei no meu Instagram, vai haver uma live com a CJ Tudor, a autora deste livro, e onde lhe podem fazer as perguntas que vocês quiserem, algumas curiosidades que tenham, e vai haver também o sorteio de um livro, de um exemplar destes. Portanto, não percam, dia 12, 9h30, se não me engano, mas se quiserem, consultem o meu Instagram, que está lá. Eu também posso pôr aqui em baixo, na caixa de descrição. Deixem também aqui por baixo o vosso comentário a este vídeo, se gostaram da minha opinião, se estão interessados em ler este livro. Se quiserem comprar o livro, adquirir o livro, eu tenho o meu link de afiliado a UC, que também vou deixar aqui em baixo, e podem utilizar, que não vos dá qualquer tipo de despesa extra, além de comprarem um livro, claro. Eu recebo só uma pequena comissão que a vocês não encarecem nada aquilo que irão pagar. Muito obrigada, Editora Planeta. Espero que tenham gostado da minha opinião. Até à próxima.